E Raquel, eu queria pedir para você a gente continuar na questão da discussão dos militares, falando das mensagens dos militares, né, sobre a execução do golpe, né? A polícia prendeu nessa semana, né, 4 militares das Forças Armadas e um policial federal suspeitos de planejar uma parte desse golpe de Estado que incluiria a execução, o envenenamento do presidente Lula, a execução do vice-presidente Geraldo Alckmin e a explosão do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em um grupo intitulado Copa 2022, eles coordenaram ações, discutiram planos e compartilharam informações sobre os alvos, né? E a PF identificou que Alexandre de Moraes estava sendo monitorado, né, a partir da análise de dados do celular do tenente-coronel Mauro Cid. A polícia encontrou mensagens trocadas entre ele e o coronel Marcelo Câmara, que é ex-assessor de Bolsonaro, né? E por aí vai. E as trocas de mensagens, quem não acompanhou, gente, vocês podem até entrar nessa matéria depois, vale a pena, né? As trocas de mensagens eles se referem a Moraes pelo codinome professora, né? Eles no dia 21 de dezembro de 2022, na véspera de Natal, eles acompanharam os passos do ministro, né? Vamos lembrar, inclusive, que naquela véspera de Natal de 2022 também, 3 bolsonaristas colocaram uma bomba num caminhão de combustível próximo ao aeroporto de Brasília, com o objetivo de explodir o aeroporto e, a partir disso, criar uma justificativa para a intervenção das Forças Armadas, né? E aí o que acontece é que o Major Rafael Martins de Oliveira, né, e Mauro Cid se reuniram com o Tenente-Coronel Ferreira Lima na casa do General Braga Neto em 12 de novembro, também tem trocas de mensagens sobre isso, e 2 dias depois trocaram mensagens sobre o assunto tratado na reunião. Segundo a Polícia Federal, há evidência de um planejamento que necessitaria de hotel, alimentação e material, com custos estimados de R$ 100 mil, que seriam para trazer os kids pretos do Rio de Janeiro para Brasília, né? Lembrando a todos e todas que essa informação dos 100 mil para logística já estava presente na abertura de um outro documento meses atrás por parte do Supremo Tribunal Federal, mas ninguém sabia ao certo para que era trazer aqueles kids pretos para Brasília. Agora descobrimos que era por uma missão de homicídio, Raquel. Léo, essas mensagens, elas mostram, primeiro, no dia, que é o fatídico dia 15 de dezembro, como eles se organizaram para tentar sequestrar ou matar, não dá para entender muito bem ali na troca de mensagens, o ministro Alexandre de Moraes. Eles tinham codinomes, né, de países, e aí eles vão trocando mensagens ali, eles usam os países que participavam da Copa de 2022 para se organizar e vão falando ali sobre quais os passos que eles iam tomar. Ao mesmo tempo que parece uma coisa sofisticada, porque tem todo esse uso de codinomes, todo esse seguindo para onde estava o ministro, um posicionado na porta da casa do ministro, é uma coisa também meio mambembe, né? Porque depois o sujeito sai da porta da casa do ministro e anda não sei quantos quilômetros para depois tomar um táxi. E é abortado o jogo, que é como eles estão usando ali toda a narrativa, todos os codinomes, porque um julgamento no STF atrasou. O que também, então, assim, parece uma coisa sofisticada, mas também é uma coisa muito mal feita também. Graças a Deus, porque senão teria funcionado, né? E outra coisa que também chama muita atenção é que no dia seguinte o planejamento deles era, no dia 15 de dezembro, prende ou mata o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que eles imaginavam que eles teriam um amplo apoio popular, porque não dá para entender como eles imaginavam o dia seguinte, mas eles instaurariam um gabinete de crise, né? Um gabinete para governar o país, que seria formado pelo Braga Neto, pelo Augusto Heleno, pelo esse general golpista, o Mário Fernandes, e pelo Felipe Martins. Só que, como tudo dá errado, o que acontece a partir do dia 16 de dezembro é
esse monitoramento que eles continuam fazendo do ministro Alexandre de Moraes. E aí entra essas mensagens do Mauro Cid, né, com o Marcelo Câmara, que ele fala: onde está a professora? Ah, foi para uma escola em São Paulo. E eles seguem monitorando o Alexandre de Moraes praticamente até o final de dezembro, ali, o final do mandato de Bolsonaro e a ida de Bolsonaro para os Estados Unidos. Existe um treinamento militar ali, toda uma técnica, a gente vê que isso está no planejamento, nos codinomes, nas armas que eles separam, mas também tem uma coisa muito maluca e muito mambembe e muito esquisita, porque é isso, esse day after, eles iam matar um ministro do Supremo e depois eles acham que o Brasil inteiro ia aderir? A Raquel deixou a pergunta no ar que eu queria passar para o Cláudio. Eu ia passar uma pergunta semelhante com relação ao Day After, Cláudio. Diante de toda essa. Isso é praticamente uma quartelada, né? Na verdade, que tivemos, né? E a primeira pergunta que eu ia te fazer é se você acha que isso seria o suficiente para. Como é que seria o day after disso se tivesse sido colocado em prática esse plano? Eu sei que, para um cientista político, para um historiador, o condicional C é terrível. A gente não adota o condicional C. Mas acho que é interessante para tentar entender como é que as instituições brasileiras reagiriam ou não. Ou seja, o assassinato desses três levaria de fato a um golpe de Estado ou precisaria de alguma coisa? Por que eu estou colocando isso? Porque no meio de todo esse furdunço que se formou desde ontem, desde a divulgação dos indiciados, né, discutiu-se muito, poxa, o quando o Brasil ficou próximo de um golpe de fato. E aí muita gente veio a público dizendo que faltou muito um componente internacional, outros países, os Estados Unidos, entre outros países, apoiando uma mudança institucional no Brasil para se isso acontecer. Então eu queria que você falasse um pouco desse day after, se eles tivessem tido sucesso. Olha, eu acho que mesmo que a gente não queira fazer futurologia, né? Ou futurologia retrógrada, né? Futurologia pregressa, nesse caso, pretérita, sei lá que nome a gente Bastante. pode dar para isso. Economista faz bastante Mas. isso. Oi? Economista faz bastante isso, que é Faz, depois que faz. aconteceu a Futurologia pessoa volta, pretérita, não, né? mas era claro que ia acontecer aquilo, né? Mas eu acho interessante só por Exato. só para formar cenários na cabeça do pessoal que está nos acompanhando. Claro. Não, e até por uma razão, Sakamoto, porque eu acho que é interessante a gente conseguir imaginar o que passava na cabeça desses sujeitos, né? Porque mesmo que nós não quiséssemos fazer aqui futurologia pretérita, eles deveriam ter, né, a ideia de algum tipo de cenário que viria depois. Parece que tem aí uma separação entre duas coisas. Primeiro, uma preparação até bastante efetiva de como ter a coisa operacional, né? De como, vamos dizer, identificar onde estão as pessoas e, eventualmente, prendê-las e até matá-las. Isso aí eles sabiam talvez como fazer, mas parece que não tinha uma capacidade muito boa de avaliação de cenários futuros, né? Tanto que até imprimiram, né, o plano em papel, o plano de golpe, né? Claro que isso já virou meme, né? Porque você fala, né, do golpe impresso e auditável, né? Depois que você tem isso aqui, porque os caras resolveram transformar isso em coisa impressa, guardaram um celular com esse tipo de informação, um monte de coisas um tanto quanto estranhas, né? Para quem deveria pensar no que vem depois, né? Nas consequências futuras. Mas talvez mostre aí um certo despreparo deles para além dessa questão pura e simplesmente operacional. Eu acredito que, na realidade, se eles tivessem conseguido levar a termo esse tipo de ação, ou seja, tivessem, digamos, prendido essas pessoas, até mesmo matado essas pessoas, cometendo aí um triplo magnicídio, né, que haveria uma imensa reação por parte de outros atores institucionais no país e uma imensa pressão internacional sobre o país. Né? Basta lembrar que a gente ainda tinha, naquele momento, né, e ainda sem saber o que viria pela frente, o governo Biden. E o governo Biden foi muito importante no sentido de mandar uma série de mensagens para os militares brasileiros, sinalizando que não apoiaria qualquer tentativa de ruptura institucional. Inclusive mandou gente da Secretaria de Defesa americana para cá. O secretário de Defesa veio ao Brasil, falou para os militares e disse que militar não tem que se meter em política. Isso ele fez no público. Há também notícia de que isso foi feito também mais de forma reservada. Então, veja, havia uma série de sinalizações de que não haveria tolerância para esse tipo de atitude. Então, eu acho que, na realidade, o que havia ali era um grande voluntarismo. Talvez até por isso a coisa não tenha prosperado
esperado, talvez em algum momento, para além de uma falha momentânea, que parece que é o que aconteceu naquele episódio, que eles estão ali no parque da cidade, esperando o ministro passar para sabe-se lá fazer o quê, e abortam a operação no meio, outros desdobramentos também não vieram depois. Né? Talvez porque perceberam, e o talvez aqui é necessário, né? Porque a gente está falando uma série de situações que não ocorreram, não tenho como dizer outra coisa que não talvez nessa situação. Talvez tenham percebido que, que a coisa podia dar errado, né? Que o custo seria muito alto, inclusive já naquele momento. Inclusive, eles tinham também projetado que poderia haver baixas entre eles, não só entre as vítimas, né, do seu ataque, mas também entre eles próprios, e acabaram recuando. E no fim das contas, a gente sabe que o golpe acabou não acontecendo, mesmo havendo uma série de preparações para isso, e mesmo havendo alguns dos membros aí, né, do corpo militar que apoiava o Bolsonaro e que estão indiciados nesse momento, entre os 25, gente que estava, inclusive, se lamentando da falta de colaboração de alguns colegas de farda. Basta lembrar daquelas mensagens que foram trocadas entre o general Braga Neto, né, e o major, lamentando que, né, o general Freire Gomes não tomava atitudes que ele considerava que eram necessárias para que o golpe prosperasse. Né? Inclusive xingando o Freire Gomes, falando mal do Thomas Paiva, que ainda nem era, né, cogitado naquele momento para ser comandante do Exército e tudo mais. Ou seja, havia ali todo um cenário preparado, mas houve uma adesão que não foi completa e a coisa não andou. Se houvesse acontecido essa tentativa de atentado, eu acho que ela, na realidade, não provavelmente teria os efeitos que eles esperavam, no sentido de permitir que o golpe se concretizasse. O mais provável ali era você ter, né, um efeito rebote e, consequentemente, essa coisa não andar, porque havia resistência externa e mesmo interna ao país, tanto nas Forças Armadas como fora delas.